Pessoal, eu sou o Gustavo Ribeiro. Hoje eu vou apresentar a palestra Bulletproof Cloud. São práticas e ferramentas para colocar a sua infra na linha, certo? Então, quem é que sou eu? Tá o meu nome, né? Eu já tinha falado e tal. Sou formado em Ciência da Computação. Tenho especialização na área de gestão e administração. Então, isso me traz um perfil um pouco diferente, né? Porque normalmente a palestra técnica o cara é bem técnico e tal. Então aqui a gente vai trazer também um pouco, não só a visão técnica da gestão da nuvem, da infraestrutura, mas também uma visão de gestão que é muito importante hoje em dia, certo? Sou certificado como arquiteto de soluções pela Amazon e trabalho nessa empresa chamada HE Clouds, certo? Então vamos lá. Então, vou dar um background rapidinho só para vocês entenderem o porquê que a gente está falando de nuvem aqui. Então, a HE Clouds basicamente é uma empresa hoje que é focada em suporte de nuvem e a gente trabalha 24/7. Então, se ocorreu qualquer coisa de madrugada, como muitas empresas da área de suporte, sempre vai ter alguém para ser acionado para atender esse problema que está ocorrendo, certo? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz monitoramento de SLA. Nosso objetivo é sempre estar com 100% uptime, né, da infraestrutura dos nossos clientes. Suporte, consultoria, assessoria na área de infraestrutura e segurança. Então, é um perfil de arquiteto de infraestrutura, ou seja, o cara que vai construir, vai criar um projeto de como a infraestrutura do cliente, da empresa, vai funcionar, seja ela on-premise, ou seja, dentro da empresa, dentro do data center local do cliente, ou seja, ele na nuvem, no fornecedor público, enfim. E aí, por que a gente está falando da história do Bulletproof aí, a nuvem à prova de balas, né? Porque não só hoje, mas, enfim, já de muito tempo, nós temos uma série de requisitos a cumprir, nós como administradores de sistemas, de rede, arquitetos de infraestrutura, que é mitigar problemas na infraestrutura antes que aconteça, né? Então, eu acho que ninguém aqui gosta de ser bombeiro, de ficar apagando fogo. Porque o bombeiro, ele sempre está apagando fogo na hora mais inesperada possível. Você está na praia lá, de repente começa acende uma fogueira para você apagar e você tem que agir. Então, o que a gente faz? A gente faz mitigação de risco exatamente para não acontecer esses problemas inesperados, né? Então, desde ataque de DOS ou DDoS, ataques distribuídos propositais, né? Como é bem comum hoje em dia, dependendo do tamanho do cliente que você tiver, ele vai estar suscetível a isso. Como também próprias falhas na infraestrutura, né? Um equipamento que não funciona direito, de má qualidade, ou até um equipamento que é de uma marca boa, que é conhecido no mercado, mas, enfim, por N problemas, aquela série que saiu, aquele modelo especificamente, começou a dar problema. Então, depois de um tempo mesmo, a gente sabe que equipamento de TI, ele tem tempo de vida, né? Então, histórias de aplicação, balanceador, tudo isso falha de infraestrutura, certo? E aí as cargas inesperadas, né? O famoso efeito DIG, ou efeito viral, que é aquela carga que a sua aplicação, o seu site, enfim, o seu serviço que você está oferecendo na web, ele de repente recebe uma carga que não está sendo programada, que não é o comum do funcionamento daquele serviço, né? Ou por um motivo de que, sei lá, alguém, como até o nome diz, né, o efeito DIG, que é você propaga o link de uma notícia, de um site, ou então um serviço de alguém, e esse alguém ou esse serviço não é avisado antecipadamente, e de repente você tem uma enxurrada de usuários acessando o seu sistema. Ou então, de repente, como acontece de vez em quando, a equipe de marketing não se comunica com a equipe de TI, e de repente lança uma promoção, ou vai fazer uma divulgação em canal aberto, propaganda do seu serviço em canal aberto, e de repente tem uma enxurrada uma demanda inesperada de acessos de pessoas querendo consumir o site, enfim, o seu produto ou o seu serviço na internet, né? E até às vezes falha de projeto, você não projetou a sua infra para uma carga até que é esperada, né? Por exemplo, um evento que você está programado para acontecer, de repente você, por exemplo, é um site de um canal esportivo, e aí vai ter a Copa, por exemplo, e aí você não se programa para esse evento que, de certa forma, tem um caráter especial,
tem uma audiência, né, maior durante esse período, e você não programa o seu projeto, a sua infraestrutura para essa carga especial, essa demanda além do comum que você está acostumado. E aí, além das ferramentas, existem boas práticas, certo? Associadas a essa mitigação de risco, né? Primeiro é você fazer balanceamento de carga, que é o básico, ou seja, você não vai colocar toda uma infraestrutura única para absorver a carga de clientes, de pessoas que estão querendo consumir o seu serviço. Você vai ter que encontrar uma forma de balancear. E existem equipamentos, serviços que fazem, ou softwares que fazem esse balanceamento de carga. Você vai ter que, de certa forma, duplicar a sua infraestrutura que vai atender o seu serviço, e aí você vai ter um equipamento, um software, enfim, um serviço que vai fazer esse balanceamento de carga entre servidores diferentes que vão atender o seu cliente, a sua demanda, certo? Outra estratégia que você pode usar é de cache, né? A maioria dos serviços web, ele basicamente é um servidor de aplicação, tem um servidor de banco de dados por trás, como back-end, né? E fazer toda a montagem do site, do produto online, requer consumo tanto do servidor de aplicação como do servidor de banco de dados. Então, você colocar um servidor de cache para gerar conteúdo estático para o seu usuário final, ele ser a primeira resposta do seu usuário, vai poupar muita da sua infraestrutura e vai economizar até a questão do tamanho da infraestrutura que você vai ter que provisionar para essas demandas inesperadas ou não, certo? E também fazer um projeto pensando em alta disponibilidade, em failover, ou seja, não só a visão da questão do balanceamento de carga, ou seja, de você balancear a carga, mas também você pensar que aquela sua infraestrutura ela pode falhar e tem que ter uma redundância para poder atender essas demandas que vão vir, certo? Pensando nessas boas práticas ainda, tem a história do capacity planning, certo? O planejamento de capacidade. E aí, quando se fala de nuvem, sempre é aquela briga da galera que gosta muito de infra tradicional, que gosta de estar ali montando servidor, que defende que a infra ela tem que ser on-premise, tem que ser dentro de casa, que os serviços de nuvem, de certa forma, têm problemas de segurança e etc. E aí sempre vem a história do capacity planning, ou seja, o que é que eu vou comprar antecipadamente para atender a demanda que está por vir, né? Então, o que é que a gente faz no cenário hoje que a gente tem a computação em nuvem como uma opção? A gente continua fazendo capacity planning, a gente não faz capacity planning, certo? Por que eu estou perguntando isso? A gente pega a definição de capacity planning e ele basicamente é o processo para se determinar a capacidade ou potencial necessário para uma organização para atender as mudanças de demanda do seu produto. Ou seja, você faz um planejamento para uma demanda que você espera, que você estudou, que você acha que vai acontecer. É a história, por exemplo, da Copa do Mundo. Você é um site que, de certa forma, provê conteúdo esportivo. Então, você vai fazer um planejamento de capacidade para aquele período da Copa do Mundo. Se você, por exemplo, é um canal de notícias, você vai provisionar mais profissionais, mais câmeras, enfim, vai até as cidades sedes, etc. Isso é fazer planejamento de capacidade para atender uma demanda especial. Se você trabalha com TI, você vai ter que provisionar mais servidores para atender aquele canal específico, certo? Mas, normalmente, depois dessa fase do capacity planning, você já provisiona aquela capacidade estimada de forma a exatamente antecipar essa demanda. Ou seja, você faz um investimento antecipado naquele planejamento que você fez para uma demanda interrogação, que você não sabe o que é que vai acontecer. Ou talvez você tenha feito um estudo baseado nos anos anteriores, meses anteriores, mas sempre vai ser uma interrogação do que vai acontecer durante o período, certo? Aí a nuvem, né, vou passar aqui o slide. A nuvem ela já choca exatamente com essa história do capacity planning, porque na definição que a academia usa e a maioria das pessoas utiliza de computação em nuvem, que sempre é uma nuvem, né, a tal da definição de computação em nuvem, cada um usa do jeito que quiser para tentar vender o seu serviço, o seu produto, enfim, aquela definição que cabe melhor ao seu cenário, mas a definição que é mais aceita é a do NIST, certo? Onde ele tem essas duas palavras que eu destaquei aí, que é sob demanda e é rapidamente provisionado. Ou seja, você tem um cenário onde que você não precisa provisionar antecipadamente. Por quê? Porque para atender sobre uma demanda, eu posso provisionar rapidamente. Ou seja, baseado numa demanda latente,
que está acontecendo naquele momento, eu posso provisionar a infraestrutura para atender aquela demanda naquele momento. Certo? Então, aí daí é que vem a história. Eu devo ou não devo fazer planejamento de capacidade? A nuvem, ela basicamente é esse banco aí, onde você tem que usar somente o que você precisa. Você chega num shopping, tem um banco lá, basicamente cabe 3 pessoas. Se tiver alguém sentado no meio, camarada, não vai ninguém mais sentar do lado daquela pessoa, né? Não sei vocês aqui, mas normalmente quando você encontra um estranho sentado no banco de um shopping, você não vai se sentir confortável de sentar do lado daquele cara. Então, no momento que ele está sentando no meio, ele está ocupando o banco todo. Apesar que o espaço de ocupação do banco não necessariamente é o que ele precisa. Então, a história da nuvem é exatamente isso aí. Você vai ocupar realmente só o que você precisa. Certo? Então, você não precisa estar provisionando, ou seja, colocando infraestrutura, servidores, storages, enfim, antecipadamente, fazendo uma aquisição antecipada de infraestrutura para atender uma demanda de interrogação. Então, nessa linha cinza aí, eu tenho a história da capacidade de TI tradicional, que é o que a gente, enfim, de certa forma, já está acostumado, né? Quem é administrador de sistemas. Você tem a sua capacidade de infraestrutura, é a quantidade de servidores, de storage, de throughput de rede que você tem dentro da sua empresa, enfim, do seu data center e etc. E esse azulzinho aí é a sua demanda, ou seja, a sua demanda, para poder ser atendida, ela tem que ser menor que sua capacidade de atender ela, certo? E aí nós temos alguns cenários do que pode acontecer em relação à nossa capacidade e à demanda, né? Você pode ter cenários onde você tem um rápido crescimento da demanda e você está medindo isso, porque é importante medir, para você poder exatamente fazer o seu planejamento de capacidade, você prever o que está por vir, e aí você vai provisionar a infraestrutura. Mas você sempre vai provisionar pensando o quê? 2 passos mais na frente. Porque quando você vai fazer aquisição de qualquer equipamento em TI tradicional, não é você liga para a Dell e amanhã o cara entrega o servidor, não. Você tem que cotar, você tem que arranjar um fornecedor, tem 30 dias, às vezes o equipamento chega errado para você, tem que trocar e etc e tal. Então, a infraestrutura ela não é provisionada de um dia para a noite. Por isso, você acaba comprando excessivamente, pensando lá na frente, na demanda que você tem que atender lá na frente. Certo? E aí o problema que acontece é que todo esse provisionamento antecipado que você fez, de certa forma, ele vira prejuízo, porque você não está usando essa capacidade que você tem. Ou seja, você já provisionou a infraestrutura, você já está utilizando, está gastando com energia, profissionais, etc. Já fez dispêndio de tempo para poder subir a infraestrutura, mas toda aquela capacidade que não está sendo utilizada, ela acaba se perdendo porque exatamente não está sendo utilizada. Certo? Aí a história da nuvem, enfim, isso aí tem essa área verde aí, que seria exatamente um planejamento errado, onde você fez o planejamento de capacidade, colocou infraestrutura, mas mesmo assim a demanda ultrapassou a sua capacidade. Aí o tal do Cloud Computing vem para romper essa história, onde ele diz que o seguinte: você vai provisionar capacidade de acordo com a demanda. Você não vai fazer provisionamento de capacidade antecipada para uma demanda que você vai, enfim, prever. Ou seja, você não precisa fazer o tal do planejamento de capacidade, porque você vai atender naquele exato momento que estiver acontecendo a demanda. Certo? E aí é a história da capacidade elástica da nuvem, de estar atendendo aí essa demanda. Então, naqueles cenários que a gente viu, ele iria se comportar dessa forma. Aí eu continuo perguntando, a gente precisa fazer planejamento de capacidade na nuvem? Sim, a gente precisa fazer planejamento de capacidade, mesmo no cenário de computação em nuvem. Porque mesmo com a escalabilidade e a elasticidade da nuvem, a gente deve conhecer como a aplicação e a infraestrutura se comporta diante do nosso planejamento a curto prazo, vamos dizer assim. Hoje você tem N fornecedores de computação em nuvem. Eu uso preferencialmente a Amazon por N motivos. Mas você tem Azure, você tem Rackspace, enfim, você tem uma série de fornecedores, você tem Google. E cada um vai entregar de uma forma os recursos para você. Cada um vai ter um produto diferente, que se assemelha a um ou outro, mas que tem particularidades. O pessoal gosta de dizer que o Google é muito bom em performance de disco. O pessoal gosta muito da Amazon, porque a Amazon tem um leque muito grande de serviços e todos se integram.
da Microsoft ela se entrega muito bem com os produtos da Microsoft, então cada um vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. E para cada um desses fornecedores, você tem que sim fazer um planejamento, dependendo de como a sua aplicação vai ser provisionada, você vai ter que fazer um planejamento, mesmo que a curto prazo, para conhecer como sua aplicação se comporta. Porque até então você leva a sua aplicação para a nuvem, você não sabe qual tipo de instância lá na Amazon, qual tipo de instância lá no Azure você vai utilizar para aquela sua aplicação. Quanto de memória minha aplicação vai consumir? Quanto de processamento a minha aplicação vai consumir? Você não sabe isso antecipadamente. Então, de certa forma, você está fazendo um planejamento de capacidade para atender aquela sua aplicação, certo? Então, uma coisa que normalmente a gente faz lá na HE Clouds é exatamente escolher recurso. A gente tem que comparar o que é melhor lá na Amazon. Eu colocar 4 máquinas small, que tem 1.7 GB de RAM, eu colocar 2 máquinas mid ou colocar uma large. De certa forma, se você for para o papel, elas, em termos de recurso, se for somar memória e processamento, isso aí é equivalente. Mas, no final das contas, o que é que eu devo provisionar? Eu vou colocar uma máquina maior, gigantesca, colocar 2 máquinas médias ou 4 máquinas menores. Aí o que a gente faz lá na HE Clouds é o tal do request por custo, certo? Que é o request por custo. Eu faço um cálculo lá de número de requests que a infraestrutura suporta, dividido pelo meu custo total de infraestrutura provisionada. Ou seja, eu faço o deploy da minha aplicação na minha infraestrutura e calculo quantos requests a minha aplicação suporta, certo? A aplicação web. Quantos requests aquela minha aplicação suporta diante daquele arranjo que eu fiz, e eu calculo pelo custo total que aquela minha infraestrutura tem. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo fácil. Se eu for subir um WordPress com um APC, que é um plugin para cache, certo? Eu vou ter mais ou menos aí esses valores aí de request por custo, certo? Então, por exemplo, para 4 instâncias small, eu vou ter um valor de 90,53. Para uma mídia eu vou ter 88,15, etc. Então, por esse cenário que a gente está mostrando aqui, dentro do questionamento que eu fiz anteriormente no outro slide, então o nosso melhor provisionamento aí seria de 4 máquinas small, certo? Eu consigo ter alta disponibilidade porque eu posso colocar cada um desses servidores num data center separado, certo? O fornecedor de computação em nuvem me permite isso, eu colocar cada servidor, cada instância num data center separado, e eu vou ter mais performance de entrega para a minha demanda, porque eu estou provisionando nessas 4 máquinas, certo? Talvez se eu tivesse 2 mediums e ela tivesse dado uma performance melhor, eu estaria usando 2 mediums. Eu já tenho uma alta disponibilidade já razoável, eu já estou dividindo em 2 data centers. Dentro da visão da gestão de TI, olhando a questão da alta disponibilidade, você ter 2 máquinas já é bem aceitável para o mercado, certo? Porém, eu tenho um high CPU mid aí, um high CPU high, que me dão um valor bem melhor do que esse meu arranjo de 4 smalls. Porém, eu tenho um projeto de alta disponibilidade fraco, porque eu estou colocando minha aplicação todinha sentada em cima de uma única instância. Então, apesar de eu ter mais performance, ou seja, o meu custo por performance está melhor, se eu tenho vamos dizer de certa forma, eu tenho um custo, um budget que só me permite esse arranjo aí, o ideal seria escolher essas 4 small, certo? Se o meu budget, ou seja, o investimento que eu posso fazer só me permite esses arranjos, certo? Claro, se eu tivesse um budget maior e me permitisse eu colocar 2 high CPU medium, eu colocaria 2 high CPU medium, porque aí eu teria um HA, ou seja, eu teria alta disponibilidade com 2 servidores em data centers separados. Então, essa conta aí a gente faz para todo fornecedor e toda aplicação que a gente vai subir. Porque eu, como gestor da infraestrutura, eu não sou desenvolvedor, apesar de eu conhecer um pouco porque eu estudei, mas eu não conheço a aplicação como ela vai se comportar, não sei os problemas, os gargalos que ela tem, se o banco de dados foi bem projetado, foi bem desenhado, então você acaba tendo, de certa forma, você faz um encontro, né, do administrador de sistemas com o pessoal de dev nesse momento, porque o administrador de sistemas vai conhecer como a aplicação se comporta. Então a gente faz essa brincadeira aí do request por custo, para saber qual a melhor infraestrutura a gente provisionar para aquela aplicação, certo? E aí, para a gente poder fazer essa brincadeira aí dos requests por custo,
a gente usa algumas ferramentas para estressar a nossa aplicação, para a gente descobrir quantos requests ela vai suportar, quantos requests ela consegue atender naquele momento. Eu tenho ferramentas mais simples, como o Apache Benchmark, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês no slide, que dessas opções que tem de ferramenta de estresse, é uma das mais simples, enfim, a mais fácil de você provisionar e criar ambiente para você fazer isso. Basicamente é um software que você instala, enfim, se você se usa Debian, CentOS, enfim, é basicamente um pacote só que você vai ter que instalar. Você não precisa configurar nada, você vai em linha de execução, você vai disparar o seu teste de estresse, certo? Quais são os contras da ferramenta? Ela não faz teste distribuído, ou seja, você não consegue um teste tão próximo do cenário real. Imagine o seguinte, se você tem N instâncias rodando lá na sua infraestrutura, normalmente você vai ter um balanceador de carga na frente, para poder dividir a carga entre essas diversas instâncias. Se você dispara de um único lugar, ou seja, se você está usando o Apache Benchmark, a tendência de um balanceador, se for um balanceador inteligente, é direcionar todo esse tráfego para uma única instância, certo? Porque ele vai amarrar a sua sessão e vai jogar para um único servidor, certo? Então, se você vai usar o Apache Benchmark, e se você tem uma infraestrutura provisionada com diversos servidores em alta disponibilidade, com balanceador de carga, ela não é uma ferramenta boa para você fazer esse teste de estresse. Que aí ele vai ver que você está vindo numa máquina só e vai direcionar todo o seu tráfego para um único servidor, certo? Porém, as vantagens dela é porque ela é simples ao extremo de você usar. E se você tem um teste sem compromisso, ou seja, se você simplesmente quer conhecer só como a aplicação se comporta, você vai subir num servidor e você quer saber, dentro daquele recurso que você está provisionando, dentro daquele servidor que você está provisionando, quanto ele é capaz de atender, você pode fazer um teste apontado por essa única instância e aí você consegue já ter uma visão isolada daquele servidor, o quanto ele consegue atender, né? Isso sem a visão da infraestrutura toda. Então, é uma ferramenta simples, você consegue fazer. A gente vai fazer deixa eu só... não tem mais um slide. Então, basicamente, como é que você executa o seu Apache Benchmark? Você vai chamar o software, na linha de comando vai chamar AB. Você vai passar, basicamente, dois parâmetros mais importantes, que é o parâmetro N, que é o número de requests totais que você quer fazer, ou seja, quantas requisições vão ser feitas para o URL da sua aplicação vão ser feitas naquele momento, de um total, certo? O parâmetro "-c" é o número de requests simultâneos, ou seja, quantas requisições ao mesmo tempo vão ser disparadas para aquela sua URL, para aquela sua aplicação. Não que talvez o seu servidor que está disparando essas requisições, talvez ele não aguente, mas você está setando o parâmetro para ele fazer isso, certo? Que são 100 requests por segundo, 100 requests simultâneos. E aí você ainda tem a opção de, com parâmetro "-g", gerar série por GNU plot, para depois fazer um gráfico, gerar um relatório para enviar para o seu diretor e etc. E aí tem uns parâmetros adicionais que eu gosto de colocar, como esse header aí, gzip deflate, que é para você simular melhor a utilização de um browser, certo? Porque se você for passar sem esses parâmetros de header aí, ele de certa forma não vai dar um resultado real do que seria um navegador normal utilizando, certo? Fazendo apontamento para o seu site, certo? E no final, por último parâmetro, a URL da sua aplicação. E aí vamos fazer uma demozinha aqui, rápida. Deixa eu botar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta durante a palestra, certo? Bem, vamos lá. Eu tenho uma aplicação bem simples aqui, que é uma plataforma de blog chamada Ghost. Não sei se vocês conhecem. Basicamente, eu só subi o padrão dela aí, um post padrão. Só fiz modificar aqui o header, só para identificar que, enfim, que eu mexi nela aí. E aqui, vamos lá. O Ghost é uma plataforma de blog que é baseada no Node.js, certo? Então, do seu lado esquerdo aqui eu tenho a máquina que eu estou usando para disparar os testes. E aqui do lado direito eu tenho duas shells aqui apontando para a mesma instância, para o mesmo servidor que está hospedando o Ghost, certo? Aqui ele vai basicamente retornar a saída de tempo de resposta de cada requisição que está sendo feita. E aqui embaixo eu vou rodar um htop só para vocês verem o uso dos recursos dessa instância durante esse teste de estresse, certo?
Bem, aí vocês veem aí que o tempo de resposta começa a aumentar, o uso da CPU vai lá para cima, né, 100% e etc. E aqui do seu lado esquerdo, você vê já o retorno em tempo real do Apache Benchmark, dizendo quantos requests ele já completou, certo? A tendência, se você colocar muitos requests aqui, principalmente se você colocar requests simultâneos, o seu teste vai começar a demorar mais para processar esses últimos requests. Porque a própria máquina que está rodando o teste, ela é estressada com a execução desses requests. Dependendo do valor também que você colocar, se for um valor muito alto, o próprio sistema operacional vai limitar. Então, você não vai conseguir rodar a ferramenta. Certo? Então, vocês viram aí que na última requisição aí, ele teve um tempo de resposta de 2.000 milissegundos. E aí, aqui do lado direito, vocês viram que a máquina foi bastante estressada. Eu acho que eu tenho... Deixa eu só dar uma... acho que eu tenho um New Relic apontado para ele, só um minuto. Ok. Bem, aqui ele vai fazer um gráfico aqui. Como o teste foi rápido, ele não vai demorar muito. Eu vou até rodar novamente aqui para... Deixa eu aumentar aqui o número de... Então, qual a vantagem desse teste aí? Que vocês estão vendo que é bem simples. Você pode até disparar enfim, aí a gente está simulando na nuvem, mas se você tiver uma infraestrutura on-premise, enfim, você tem o seu data center próprio, você pode disparar isso da sua própria máquina na rede, certo? Você pode ter esse software instalado aí e pode fazer esses testes de carga aí. Então, a ferramenta boa exatamente para a gente saber quantos requests, ou seja, quanto de performance a minha aplicação web ela consegue retornar baseado naquela infraestrutura, naquele recurso que eu provisionei, certo? Você consegue, se você tiver, por exemplo, aqui eu estou usando a ferramenta, um serviço web chamado New Relic, que é proprietário, enfim, mas que tem um nível gratuito interessante. Você vai conseguir ver parâmetros aí de I/O de disco, saber como é que está o uso dos recursos de disco, quantas transações foram feitas. Você vai ter um histórico todinho desse teste que a gente está fazendo aqui em tempo real. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Tem? Tem que levar o microfone? Tá. Tá funcionando. Beleza. Uma dúvida. No caso dessa aplicação aí da Amazon, você está utilizando algum cache, alguma coisa do tipo? Ou... Nada, estou usando nada aí. Então é só mesmo o WordPress puro? Não é o WordPress. Essa plataforma de blog aí é chamada Ghost. Ela é em cima de Node.js. Então, enfim, é uma plataforma de blog bem simples que eu utilizei como exemplo, apenas, enfim, para ter alguma aplicação que seja interpretada, que possa interpretar alguma coisa aí dentro do servidor, que tenha um servidor de aplicação rodando, para gerar um teste de estresse. Eu não tenho que colocar um HTML, que o HTML vai responder bem rapidinho. Então, a gente coloca um Node.js aí, pelo menos, para ter uma carga relevante aí, para poder ter um tempo de resposta maior. Ok. E no caso desse "-c", no comando AB, por exemplo, é a quantidade de requisições, como se fosse a quantidade de links que essa página vai carregar, não é isso? É como se fosse a quantidade de usuários tentando acessar simultaneamente essa URL. Então seria a quantidade de usuários conectados ao mesmo tempo. Eu pensei, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei que era a quantidade de coisas que ele carregava dentro da página. Por exemplo, imagens, JavaScript e por aí vai. Não, o AB é o seguinte, o AB ele vai fazer o papel do usuário, do navegador do usuário.
O primeiro parâmetro que eu passo aí é quantas requisições vão ser feitas para a sua aplicação, para o seu servidor web. O segundo parâmetro são quantas requisições simultaneamente eu vou fazer. Por que é importante não só a questão a quantidade de requisições seguidas, mas as requisições simultâneas? Porque você testa a capacidade do seu servidor atender N usuários ao mesmo tempo. Porque isso vai demandar muita CPU e etc. Ao mesmo tempo que eu prolongo o meu teste, ou seja, que eu coloco muitas requisições, não dá tempo o servidor tomar fôlego, desalocar memória, enfim, processamento, etc., outras questões, para poder receber uma nova carga. Então, de certa forma, eu colocando muitas requisições simultaneamente, ou seja, vários usuários tentando serem atendidos ao mesmo tempo, e um teste prolongado, ou seja, muitos requests totais para serem feitos, você faz um teste completo, aí gera uma boa carga para o servidor, para você ter uma ideia realmente de como ele vai se comportar no caso de um grande pico, certo? Correto. Obrigado. Nada. Gustavo. Opa, diga aí. Isso mesmo que eu ia perguntar. O New Relic, ele só gera o gráfico a partir da saída do Apache Bitmark? Cara, o New Relic, ele monitora uma série de coisas. Aqui, esse gráfico que vocês estão vendo, que está um azul bem... Dá para ver esse azul bem clarinho aí? É um azul bem clarinho, mas basicamente ele está mostrando o que eu estou mostrando ali o que o próprio Node.js está já colocando como resposta, que é o tempo de resposta por requisição. Aqui ele ele está dando por minuto, eu acho. Não sei exatamente qual a métrica que ele está usando aí, mas aqui você tem um histórico de como sua aplicação se comportou. O New Relic ou qualquer outra ferramenta de monitoramento que você vai usar associada ao seu recurso que você está monitorando, vai ser importante exatamente para você ter um histórico, e a partir desse histórico que você tem, de uso de processamento, de memória, de número do tempo de resposta da requisição, I/O de disco, etc., para você exatamente fazer o seu planejamento de capacidade, saber que recurso você vai disponibilizar. Se para você 2.500 milissegundos é um tempo de resposta aceitável, o recurso está adequado para a sua demanda. Se não, 2.500 milissegundos for um tempo muito alto, aí você vai ter que provisionar mais recurso. Ou uma instância com mais processamento, mais memória, enfim. O próprio monitoramento vai dizer que recurso foi mais demandado, enfim, que atingiu toda a sua capacidade, e aí você vai ter que trabalhar em cima disso. Beleza, obrigado. Mais alguém? Não? Faz a última pergunta aí para a gente seguir, senão... Ah, beleza, tem mais ninguém não, né? Ah, tranquilo. Vou trazer esse microfone para cá. Pode fazer. Cheguei agora, desculpa mais. O quê? Não, a gente está fazendo um teste de estresse aqui. Enfim, você vai acompanhar isso, você vai se vir. Alguém pode trazer um microfone aqui? Ah, não, ele chega aqui. Beleza. Enfim, como eu tinha dito, o ruim desse teste do Apache Benchmark é que nesse caso eu estou disparando para uma instância só, mas se eu tivesse um pool de instâncias com balanceador de carga, a tendência desse teste é que ele fosse direcionado para uma instância só. Ele não ia dividir essa carga entre várias instâncias, porque eu estou disparando de uma única máquina, certo? E aí agora a gente vai ver... Deixa eu voltar aqui para o slide. Não. Pronto, beleza. Essa segunda ferramenta, que aí de certa forma é uma ferramenta que, enfim... Vamos dizer assim, é o meio termo, é uma ferramenta muito boa para fazer teste de estresse, mas ao mesmo tempo ela é bem simples de se utilizar, que é o Biz with Machine Gun, certo? Que basicamente é uma solução distribuída do Apache Benchmark, certo? Ele vai usar o Apache Benchmark, porém ele vai utilizar esse software basicamente é um script fabric, que é uma ferramenta de execução remota em Python, para a gente executar um exército de máquinas que vão rodar esse teste disparando de diversos lugares. Então você consegue ter um teste de estresse mais real, ou seja, partindo de diferentes endereços,
são diferentes máquinas, recursos que estão disparando esse teste, então você consegue até gerar testes maiores, com quantidade de requests simultâneos maiores, enfim, você consegue estressar mais a ponta, a sua aplicação, porque você tem mais recurso provisionado para gerar esse teste de estresse, certo? Os contras, basicamente, o contra principal dele é que é uma ferramenta que foi construída para rodar na Amazon, então se você quiser rodar esse teste em qualquer outro fornecedor, até on-premise ou numa infraestrutura privada com OpenSec, alguma coisa, você vai ter que fazer adaptações. O código é aberto, você pode fazer isso, mas, enfim, tem esse problema aí. Mas, enfim, nada impede que você dispare da Amazon para fora. É claro que aí tem as questões de ética aí, porque, de certa forma, você está fazendo, de um ponto de vista, um ataque de negação de serviço. Então, você não vai sair disparando isso para qualquer lugar, certo? E, enfim, a própria Amazon tem uma política e tal de fazer isso. Se ela detectar que você tá se aproximando do que seria um ataque de negação de serviço para um URL que não é sua, né, que você não está hospedando, ele vai fechar sua conta. A grande vantagem, porque é exatamente isso que eu estou dizendo, é uma simulação mais próxima do real, certo? Porque você consegue distribuir, você consegue fazer testes com cargas bem maiores. Enfim, no caso, se tivesse um balanceador de carga na frente, sua infraestrutura tivesse provisionada em diversos data centers, o balanceador de carga ele iria se comportar como se fosse uma demanda realmente de usuários reais, vindo de diferentes endereços IPs, certo? Então, basicamente, o Beeswax Machine Guns, os parâmetros dele são muito parecidos com o Apache Benchmark, porque ele usa o Apache Benchmark por trás, certo? A única diferença é que você vai dizer o número de instâncias, servidores, enfim, que você vai subir, você vai provisionar para esse teste. Você pode subir 4, como é o exemplo que eu estou colocando aqui, que a gente vai fazer 10, 20, 30, enfim, quantos servidores você quiser para disparar esse teste de estresse. Você vai ter que indicar aí um grupo de segurança dessas instâncias e uma chave se você quiser depois fazer acesso remoto a essas instâncias que você está rodando o teste. Certo? Vou direto aqui para a demo, que aí fica mais claro para vocês o que é que a gente faz. Então, basicamente aqui no meu painel da Amazon eu tenho 2 servidores. Tem um que está hospedado no Ghost e tem um que eu chamei de faísca, aí, que é o que vai disparar o meu teste de estresse. Quando eu executar aqui agora o BIS, vou subir, ele vai provisionar para mim 4 servidores. Ainda está subindo. Um já subiu, ó, ele diz. Ele até meio brinca com essa história, né? Ele fala, está pronto para o ataque. Ele usa a quantidade de requests como sendo munição. Enfim, é bem a proposta dele. Pronto, então basicamente o que ele faz? Ele sobe várias instâncias aqui. Enfim, você vai definir o número de instâncias que você quer subir para o seu teste. E ele vai colocar esse nome aí, dizendo que é uma abelha, né? Enfim, que é um exército de abelhas que você está subindo para poder provisionar esse teste. Depois que o seu enxame subiu, né, você está pronto para usar ele para fazer o seu teste de estresse. Então, basicamente, você vai rodar um teste que é bem parecido com o do Apache Benchmark. É basicamente os mesmos parâmetros, certo? Eu vou dizer quantos requests totais eu quero fazer. No caso, eu coloquei 1000. Eu vou aumentar mais um, vou colocar 10.000. E quantos requests simultâneos você vai querer disparar. Ou seja, ele vai distribuir esses requests simultâneos entre as diversas instâncias. No caso, essas 4. Ele vai dividir esses 100 requests simultâneos entre as 4 instâncias. E vai fazer uma contabilidade geral de quantos requests cada instância fez, somar até chegar a 10.000, certo?
Pronto, e aí você já vê aqui do lado direito que a máquina está sendo estressada, o tempo de resposta já começa a aumentar, o uso da CPU já chega a 100%, enfim. Conforme o teste vai se prolongando, o tempo de resposta, a tendência dele é ir aumentando, certo? Então, o teste distribuído, ele basicamente é o mesmo teste que a gente estava fazendo com a Apache Benchmark, porém distribuído em diversas instâncias. Se você tivesse um balanceador de carga na frente, o balanceador de carga não ia priorizar uma instância específica, ele não ia fazer o stick session, ou seja, ele não ia amarrar a sua sessão e direcionar para um único recurso a atender aquelas requisições, certo? Ele iria distribuir entre as diversas instâncias. E aí, enfim, o meu New Relic já começa a responder. Só um esclarecimento ali na tela anterior, na console, por favor, do Shell ali. Só B3, só a terceira belinha ali deu mensagem de firing, de disparando. Não, é que ele já terminou o teste aí. Mas qual é a tua pergunta? Tu confirma que as 4 instâncias dispararam contra o servidor, é isto? Porque ali tem uma mensagem só, um B3 is firing his machine gun. As outras não têm essa mesma mensagem. Ah, tá certo. Não, beleza, realmente ele deu isso. Deixa eu executar novamente aqui. Pronto, agora as 4 estão rodando. Porque às vezes acontece o seguinte, a instância lá na Amazon, se você provisiona, né, ou seja, você coloca o seu enxame à disposição. Foi até bom essa importante observação, porque realmente o tempo de resposta estava muito baixo ali para ser 4 instâncias disparando. As instâncias na Amazon ela demora um pouco para, enfim, tem um tempo de boot, então se você provisiona e logo em seguida você dispara o teste, talvez uma instância ou outra não responda. Mas enfim, como vocês viram, a instância que estiver respondendo, ele vai disparar independente das outras. Nesse tipo de situação, aquelas boas práticas que eu falei no início, se você tivesse um servidor de cache aí na frente, o tempo de resposta ele estaria muito mais reduzido do que o próprio Node.js está retornando aí. Porque você teria, enfim, não tem banco de dados por trás, você não vai ter que fazer consulta, você não vai ter que seu servidor de aplicação montar toda a página, a sua aplicação, você teria uma página meio que com um cache recente. Basicamente seria um retorno estático para esse seu cliente que está atendendo. Então o retorno seria maior. Você está economizando recurso no seu back-end, né, entregando para o usuário o que ele está precisando e você diminuindo o tempo de resposta. Então o cache acaba sendo importante na visão da infraestrutura dessa forma, certo? Tanto a questão da economia de recursos que você vai fazer por trás, menos servidores de aplicação que você vai ter que colocar, ou um recurso menor que você vai ter que colocar na sua infraestrutura para poder atender um usuário, como também dá um tempo de resposta maior para o seu usuário, ou seja, ele vai perceber uma velocidade maior da sua aplicação do seu site, certo? Bem, outras ferramentas que aí você pode utilizar além do Apache Benchmark e o próprio BIS, que ele usa o Apache Benchmark, tem o JMeter, que a gente, enfim, usa em algumas situações. O JMeter é muito bom porque ele de certa forma, é uma ferramenta mais completa de teste de estresse. Você tanto pode disparar de um único lugar, como também você pode fazer um teste distribuído. Aí você tem que, enfim, configurar as N instâncias com o JMeter que você quer disparar. Ele permite você fazer teste transacional, ou seja,
não é simplesmente você apontando para um URL, ele atacando essa URL, você pode simular acessos diferentes a diversos links dentro da mesma aplicação, certo? Ele vai organizar todo esse retorno, assim como o BIS aí, num único local, então você vai ter um histórico do seu teste, você vai poder armazenar template desses testes para um uso futuro, reaproveitamento, enfim. O JMeet é muito bom nesse tipo de situação, porém é uma ferramenta mais complexa, para você provisionar você requer um pouquinho mais de configuração, certo? Além dessas ferramentas open source que eu estou mostrando aqui, quem quer usar um serviço assim, que já está pronto para utilizar e fazer um teste, tem um serviço chamado Blitz.io, que ele é basicamente um serviço web para fazer teste de estresse, certo? Enfim, ele tem um nível gratuito que é bem interessante, dá para você fazer uns testes. Se você tem uma única aplicação, dá para você brincar bastante com ele. Porém, se você for ultrapassar, for viver fazendo teste, aí realmente você vai ter que gastar uma grana com eles. Então, se você tem muitos testes para fazer, vale a pena você subir um ambiente para fazer teste de estresse, né, como a gente viu aqui. Se não, se você quer fazer algo descompromissado, só para ver uma situação pontual da sua aplicação, você pode usar um serviço como o Blitz.io, que é um serviço já pronto para fazer teste de estresse, ele gera relatórios bem interessantes. A última ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês, que de certa forma ela é bem mais interessante que a questão do teste de estresse, porque o Netflix Chaos Monkey, que faz parte de um framework maior de conformidade, de testes de nuvem, etc., chamado Simian Army, que é de certa forma uma coleção que o Netflix usa. O Netflix, para quem não sabe, roda toda a sua infraestrutura na nuvem, no caso aí da Amazon, e aí toda essa experiência de rodar o Netflix na plataforma em nuvem, né, na infraestrutura distribuída como é o modelo de computação em nuvem, trouxe muita experiência para a própria equipe. O blog do Netflix, o blog técnico do Netflix é muito bom para vocês pegarem feedback e algumas técnicas que eles mesmos descobriram e foram utilizando e utilizam até hoje dentro da infraestrutura dele para fazer provisionamento de infraestrutura para atender grandes demandas. E aí eles construíram uma série de ferramentas, algumas depois até a própria Amazon foi criando serviços que aí de certa forma colocou a ferramenta em desuso, mas construiu uma série de ferramentas que ajudam a própria equipe a desenvolver uma infraestrutura melhor. Então, são softwares que são voltados para a infraestrutura de TI, né? Não são softwares para atender especificamente, fornecer o serviço Netflix, mas softwares que vão atender a equipe de TI. O mais interessante de todos do Simian Army, que eu acho, é esse aí, o Chaos Monkey, certo? O Chaos Monkey, basicamente, é um serviço que você instala, entre aspas, né? Você configura na sua plataforma, no caso especificamente da Amazon, porque, enfim, o ambiente deles é Amazon e eles fazem voltado para isso. E aí ele simula falhas dentro da sua infraestrutura, ou seja, ele vai lá e desliga um servidor seu lá que está rodando, um servidor de aplicação. Aí ele vai lá e desliga lá outro servidor que você tem que está servindo cache. Enfim, ele vai gerar falhas dentro do seu ambiente, e isso vai ser interessante numa visão que vai testar a sua própria equipe de suporte, né? Então, a ideia do software, vou até passar aqui para o próximo slide logo, é que ele, enfim, é um software que intencionalmente derruba servidores de forma a testar a tolerância a falhas de um ambiente em nuvem. E exatamente a ideia é essa aí, que falhar constantemente é a melhor maneira de evitar o fracasso. É aquela história, certo? Ninguém fica, por exemplo, para no meio de uma rodovia, seca o pneu do carro e troca o pneu ali de propósito para poder, por exemplo, numa situação que o cara está chovendo, no meio de uma BR, alguma coisa no escuro, para fazer isso. A ideia basicamente é essa, estar todo dia secando o pneu e trocando o pneu para, no caso de uma situação, num cenário mais adverso do que aquele cenário que ele está fazendo, você ter capacidade de saber que caminhos você vai ter que trilhar para poder fazer a sua recuperação, ou seja, você ter um tempo de recuperação menor, certo? Você conseguir voltar todo o serviço de uma forma mais rápida. Então isso é muito bom para testar a capacidade da sua equipe, certo? Da sua equipe, tanto de suporte como sua equipe que está responsável pelo projeto da infraestrutura, os arquitetos de infraestrutura. Porque isso é interessante, por exemplo, a gente já colocou isso para rodar, e o Chaos Monkey, a ideia do Chaos Monkey é você rodar isso em produção.
caramba, rodar em produção, ficar desligando o servidor em produção. Cara, se a ideia é exatamente testar exatamente a capacidade da equipe de atender a resposta e testar a sua infraestrutura, saber se ela realmente o seu projeto de alta disponibilidade está bem feito, é colocar isso em produção. Agora, claro, o seguinte, o Charles Monkey, a ideia é que você roda ele em produção, mas ele roda em horário comercial, ou seja, que eu tenha equipe para atender ali de bate-pronto, que no momento que der um problema, eu tenha alguém que possa responder em menos de 1 minuto, certo? Por quê? Porque caso aconteça isso fora de um horário comercial, etc., o cara já está preparado, já está treinado para fazer aquele retorno. Então, o Charles Monkey, ele tem uma probabilidade... Tá, ok, 10 minutos. Ele tem uma probabilidade de causar uma falha lá que você configura, você determina qual é a probabilidade dele causar uma falha dentro da sua infraestrutura, e aí uma vez que acontece essa falha, você vai ter que agir isso aí. Então, a ideia da ferramenta é testar os procedimentos de suporte da sua própria equipe, saber se sua equipe está capacitada para atender no menor tempo possível um incidente que ocorreu. Enfim, testar se o seu sistema é resiliente, ou seja, se ele tem a capacidade de se manter à prova de fogo diante dos problemas que vão acontecer. E, além disso, testar o seu próprio projeto, saber se realmente ele está em alta disponibilidade. Porque se o seu projeto estiver bem feito, uma falha que acontece num recurso, o outro vai manter a sua nave no ar, vai manter o seu navio andando, certo? Então, a ideia do Charles Monkey é esse. Você rodar em produção, dentro do horário comercial, para testar a sua própria equipe e testar o seu projeto de disponibilidade, certo? 10 minutos não vai ser suficiente para eu mostrar o Charles Monkey. Enfim, o Charles Monkey basicamente é o seguinte. Depois, enfim, eu posso passar o link aqui, quem se interessar, eu posso mostrar aqui depois, quando acabar a palestra. Mas basicamente o Charles Monkey é a configuração, certo? Não tem nenhuma ferramenta que você fica executando e ela fica gerando retorno para você. Basicamente são configurações que você vai fazer, uma ferramenta que fica baseada no tempo, derrubando recursos da sua infraestrutura dentro de uma probabilidade que você colocou e dentro de um horário, de uma expectativa de horário pré-definido, certo? Enfim, alguém tem alguma pergunta para a gente concluir? Porque já estamos acabando. Não? Diga aí, Léo. Eu queria que você detalhasse um pouco o funcionamento, no pouco tempo que resta, o funcionamento do Chaos Monkey. Assim, se você roda alguma coisa, se você agenda um horário de tal hora, e ele roda sozinho. Tem uma série de configurações. Você, por exemplo, vai setar que ele só vai realmente trabalhar em horário comercial. Você pode rodar ele, vamos dizer assim, em dev, né? Vamos dizer assim, para você ver como ele funciona em tempo real. Ele basicamente vai desligar recursos da sua infraestrutura. Você vai definir grupos da sua infraestrutura, o que é cada grupo. Então, baseado nos autoscaling groups da própria Amazon, você vai definir o que são partes da sua infraestrutura. E dentro desses grupos, ele vai desligando recursos, certo? Então, assim, ele é um teste burro, ele não sabe o que está rodando, você vai ter que dizer para ele o que é que ele tem que derrubar. E aí, baseado em horários aleatórios, né, você configura lá basicamente a probabilidade de um erro acontecer e em que período isso vai acontecer, né, se vai ser um horário comercial ou vai ser fora de horário comercial. A ideia que o próprio manual da ferramenta vem é você rodar isso em produção, horário comercial, né? E aí ele vai sair desligando recursos, enfim, de forma aleatória, com a probabilidade lá que você colocou. Então, basicamente, a ferramenta faz isso. É uma ferramenta mega simples, assim, mas, enfim, tem uma série de integrações que você tem que fazer com web services. Ele usa uma base de dados para armazenar algumas informações, ele dispara e-mail, enfim. Então, é muito mais uma ferramenta de integração com os recursos da Amazon do que uma mega ferramenta extraordinária que, enfim, detecta problema. Tem uma ferramenta, outras duas ferramentas do Simian Army, tem o Janitor e outra ferramenta de conformidade, que aí vão dar outros resultados para você, saber se você está usando um recurso que não devia estar utilizando, enfim, vão dar outros relatórios. O Charles Monkey, basicamente, ele faz isso. Ele desliga recursos da sua infraestrutura para testar a capacidade de resposta do seu time. Mais alguém? Diga aí. O New Relic, ele pega os dados do servidor por plugin, você instala algum plugin para ele... Sim, o New Relic basicamente é um daemonzinho que fica rodando lá na sua máquina. Ele vai capturar essas informações e vai jogar para o serviço. O New Relic é um serviço, não é um software que você instala, certo? Ele tem um nível gratuito bem interessante que você pode utilizar, ele vai grafar isso por um curto período de tempo.
Então, se você pretende armazenar esses dados por um longo período de tempo, você vai ter que subir uma ferramenta própria, um CAT da vida, um Nagios, enfim, alguma coisa do tipo. Entendeu? Não, tranquilo. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Dúvida? Beleza, pessoal, obrigado. Tenha um bom evento aí.